Meus amados, bom dia. A paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Hoje eu quero pregar uma palavra a respeito do inferno. Esta palavra ela tem tirado a paz de muito cristão, muçulmanos, macumbeiros, agoreiros, feiticeiros, espíritas, idólatras, kardecistas, umbandistas, da maçonaria. Nós vamos entender bem, na luz da palavra de Deus, o que significa o inferno e o porquê que o inferno foi criado. Isso é de extrema importância para nós nos dias de hoje, porque nós sabemos que a palavra de Deus ela é traduzida em 3 linguagens diferentes, dentro da própria Bíblia, no hebraico, no grego e no aramaico. E por sua vez, o inferno é conhecido nessas 3 linguagens com nomes diferentes. Em hebraico significa Seor, ou Sheor, ou Sheor. Em grego, Hades. E em aramaico, Tártaro. Então, vai passar vários anos e sempre alguém vai abordar diversas formas de enxergar o inferno. Infelizmente, várias pessoas ainda têm dúvidas sobre isso. Através de uma palavra aprofundada que vamos pregar aqui agora, à luz da Bíblia Sagrada, nós vamos levantar algumas questões diante do povo, diante daqueles que ainda têm dúvida a respeito dessa terminologia inferno. Quem criou o inferno? Para que foi criado? Quando as pessoas morrem sem Cristo, vão direto para o inferno ou não? Há uma escapatória de um lugar tão terrível? Quais são os tormentos que existem neste lugar? Bom, nós sabemos que o inferno ele foi criado pelo próprio Deus, porque diz a Bíblia Sagrada e afirma categoricamente que por Ele e para Ele foram criadas todas as coisas. Deus criou para honrar o nome de Cristo, segundo a palavra de Filipenses. A Bíblia Sagrada afirma que Deus criou todas as coisas, inclusive o inferno. Ao lermos a palavra de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, no versículo 24 ao 28. O que Deus fez, o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra. Não habita em templos feitos por mão de homens, nem tampouco é servido por mão de homens, como se necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Ele é o Criador eterno, Ele é o Senhor da glória, Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Deus das nossas vidas. Deus que enxerga tudo de um ângulo diferenciado, de cima. Deus criou luz e trevas. Luz e trevas está abaixo da sua visão. Por isso que a Bíblia Sagrada também diz que veio um demônio da parte do Senhor a Saul e veio um espírito de engano sobre a boca dos profetas na época do reinado de Acás. E só Micaías profetizava no Espírito Santo do Altíssimo, do Eterno. Então, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, de um só sangue, do sangue de Cristo, todas as gerações de homens vão habitar diante de Deus. A face de toda a terra vai ter que responder segundo o nome de Cristo, porque Cristo falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Determinados tempos ou ordenados pelo próprio Deus, há limites para se achegar à sua habitação eterna. A Bíblia Sagrada diz que Jesus Cristo falou: eu vou para o meu Pai preparar a habitação. Então nós temos que buscar ao Senhor enquanto é tempo. Buscar enquanto se pode achar. Ainda que Ele esteja aguardando esse grande momento de retornar, porque a palavra do Senhor diz que assim como um raio brilha do Oriente ao Ocidente, assim será a vinda do Filho de Deus.
ainda que não esteja longe de nós em espírito, pois o Espírito do Senhor vive em nós. Por isso que ele fala, abre a tua boca e eu falarei por ti. Deus, ele é o Criador. Eu estou dando uma noção entre céus e terra a respeito de Cristo, do Espírito Santo, do próprio Deus, para que nós venhamos entender a sua criação e o porquê que ele criou determinadas coisas. Porque nele vivemos e nele nos movemos e existimos, como também alguns dos nossos compatriotas, pois somos também uma geração eleita, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos uma nação santa, separados de Deus, capacitados para pregoar as boas novas do Evangelho nesta terra. Podemos ver que as Santas Escrituras afirmam que Deus, o Todo-Poderoso, o Eterno e Único, tem poder para criar, pois Ele é o Criador. A Bíblia Sagrada diz que tudo Ele criou em 6 dias e ao 7º Ele descansou, já no 1º capítulo e 2º capítulo do Gênesis. Então, por causa deles, todas as coisas, tanto as visíveis que nós conhecemos, quanto as invisíveis que nós não conhecemos, elas subsistem pela palavra do próprio Deus. Como o próprio apóstolo Paulo nos descreve em Colossenses capítulo 1, versículo 16, porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para honrar o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Com isso entendemos que Deus cria o inferno com o propósito de aprisionar o diabo, os seus anjos, os seus seguidores, que são principados, potestades, ossos do mal, conforme Efésios capítulo 6, verso 10 a 12. Mateus capítulo 25, verso 41 também diz, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Jesus nos revela, em Mateus, o verdadeiro propósito de Deus. Ele cria o inferno e nos mostra essa direção de criação, porque ele não criou o inferno para homens, mas ele criou para o próprio diabo. Conforme Gênesis capítulo 1, verso 26, disse o próprio Deus, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança, e domine sobre todo peixe do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então Deus cria a sua imagem e a sua semelhança simplesmente para que ele venha dominar, e não para ser dominado. Isso é verdadeiro e tem um significado majestoso, tanto no reino dos homens, quanto no reino de Satanás, como no reino do próprio Deus. Porque nós estamos falando aqui de 3 reinos diferenciados. Reino dos homens, reino de Satanás e reino do próprio Deus. Mas os 3 reinos se entrelaçam entre si, por mais que nós não estejamos vendo. Mas eles são atuantes na vida do homem. E através do próprio homem, ele vai ser reconhecido o juízo de Deus nos dias finais. É a teoria do peso e contrapeso. Um reino vigia o outro, um reino ordena o outro, um reino domina o outro. E no final dos tempos nós vamos ver quem tem domínio e quem não tem. Então Deus, o Todo-Poderoso, cria esse lugar de tormento. Mas devido à queda do homem, porque ele tinha um propósito de dominar, devido essa direção tomada por Adão, o propósito do inferno ele foi mudado. E agora vão para lá não somente o diabo e os seus anjos, não somente o diabo e os seus principados, as suas potestades, as suas hostes do mal, mas vão todos os seguidores de Satanás, todos aqueles que invocam a autoridade do mal. Mas todos aqueles que desobedecem à vontade de Deus, esse conhecerás o inferno. Pedro capítulo 2, verso 17 diz claramente, esses tais, como fontes sem água, como névoas, impelidas por temporal, para eles está reservado a negridão das trevas. Mas isso é uma promessa. Todo mundo pensa que Deus é só amor,
Mas a Bíblia Sagrada também diz que Deus, ele é fogo consumidor. A Bíblia diz que até a obra dos pastores, dos bispos, dos apóstolos, profetas, missionários, obreiros, diáconos, pessoas que entraram na obra do Senhor, essa obra vai ser posta pelo fogo e vai ser provada. Nós seremos provados no dia do juízo, porque há de todo joelho se dobrar, toda língua confessar, Jesus Cristo é o Senhor, e nós vamos ter que dar conta de tudo aquilo que nós fazemos em terra. Ninguém vai correr desse juízo. Então, quais são os tipos de tormento existente no inferno? Ora, a Escritura Sagrada, ela é clara. Inferno é lugar de tormento. Lucas capítulo 16, verso 28 em diante. A Bíblia Sagrada diz que existia 5 irmãos. E para que este venha dar testemunho, um deles chegou a falecer. E manda um recado para esses 5 irmãos. De onde ele estava. E ele fala assim, olha, avisa eles, dê testemunho do que está acontecendo aqui, para que eles não venham para este lugar de tormento. Esse lugar de tormento, segundo a palavra de Deus, é um lugar de pranto e ranger de dentes. Mateus capítulo 8, verso 12. E os filhos do reino serão lançados em trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Aonde o fogo nunca se apaga, nem os bichos morrem. Deus, ele é fiel, ele é cumpridor de toda a sua palavra. Isaías capítulo 55, verso 11, fala que nenhuma palavra de Deus volta para o próprio Deus sem antes surtir os seus efeitos na terra. Palavra tem poder, como se fosse nossa Constituição. Nós temos uma carta magna no Brasil, e essa carta magna, ela rege todas as leis. Há pessoas querendo trazer outras leis para contrariar a Bíblia Sagrada. Mas a Bíblia é a palavra de Deus. E se Deus fala, em Lucas capítulo 16, verso 24 ao 29, e chamando, disse, este homem, irmão desses outros 4, pai Abraão, tem misericórdia de mim, envia-me Lázaro. Ora, Lázaro é um mendigo. Esse homem que está falando é o jovem rico, para que molhe na água a ponta do dedo e venha refrescar a minha língua. O lugar que ele estava, ele não tinha nem condições de beber água, porque estou atormentado e em chamas. Disse, porém, a Abraão, filho, ora, Abraão ainda chama de filho, lembra-te de que em tua vida recebestes os teus bens, e Lázaro, de igual modo, só males. Há pessoas que passam por esta vida, parece que são só sofredoras. Mas na verdade, essas pessoas são dignas até de salvação, porque o sofrimento dela é tão intenso diante da terra, que eu creio que o próprio Deus, no dia do juízo, terá misericórdia dessas pessoas. Agora, porém, Lázaro aqui é consolado, e tu aí é atormentado. Além disso, entre nós e vós que estão aí no inferno, é posto um grande abismo. Ora, esse abismo é para que haja separação entre o seio de Abraão e o inferno. De sorte que os que quiserem passar daqui para aí, não pode. Nem vocês podem passar daí para cá. Disse ele então, eu rogo-te, eu suplico a pessoas que só vão passar por essa dificuldade quando estiver lá, ardendo no fogo do inferno. E ele começa a clamar, mas aí esse clamor já é tarde. Porque na verdade, quando ele começa a clamar diante de Abraão, ele já não tem mais a vida. Só o espírito dele clama, ardendo em fogo. E o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer em vida, porque depois que morrem, estamos já todos passivos ao juízo do próprio Deus. Então, ele roga, pai Abraão, mandes a casa do meu pai, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham a este lugar de tormento. E Abraão diz, olha, lá na terra tem Moisés, a lei, os profetas, tem que ouvir a eles.
tem que ouvir aos pregadores. Mateus capítulo 10 fala que a autoridade nos foi dada. Se eu trago uma palavra, é para que você ouça, porque fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, de todo esse sofrimento que foi apresentado na vida desse rico, ele está em maus lençóis. Ele está na pior situação, na última fase, no fogo eterno. E não está num lugar simplesmente de tormento ou planto ou ranger de dentes, mas ele está ardendo em chamas. Ele está sofrendo na pele. Em nome de Jesus, essas chamas, elas não se apagam. Em nome de Jesus. Então, nós temos que entender que vai vir essa vontade de Deus sobre a terra. Deus, Ele é o nosso Senhor e o nosso Criador. Esse lugar de tormento foi criado pelo próprio Criador. Romanos, capítulo 8, e outros capítulos do livro de Romanos, fala que na casa do Senhor há vasos de honra e de desonra. Ora, os vasos de desonra da casa do Senhor também está passivo a este lugar. Então, conformar uma pessoa com pregações emotivas, eu não vou fazer isso. Eu quero aqui ensinar o caminho que o povo tem que seguir. Eu não posso chegar aqui e pregar um evangelho atravessado, sendo que Deus não me ensinou desta forma. Ora, eu ajoelhei durante anos. Estou na presença de Deus, levantando, caindo, me arrebentando, perdendo, parece que mais do que ganhando, há mais de 21 anos. Só agora, Deus começa a verdadeiramente se revelar e mostrar algumas coisas, porque eu permaneci. Então, quando as pessoas morrem sem Cristo, elas vão para o inferno? Essa é a grande pergunta que paira sobre a humanidade. Ela tem gerado uma grande repercussão mundial. E muitos ainda têm dúvidas sobre o que ocorre com uma pessoa quando ela morre sem Cristo. Ora, se ela vai para o inferno, ou se ela fica em algum outro lugar aguardando o juízo final, apesar de que muitos creiam que existe a possibilidade de haver até mesmo purgatório, ou algum outro lugar que aguarda essas almas que estão morrendo sem Jesus, a Bíblia não afirma essas coisas. Pelo contrário, Jesus ele vai discorrer, vai falar, vai indagar no livro de Lucas, no capítulo 16, do verso 19 ao 31. Ele fala assim, ora, havia um homem rico, e aí ele vai contar a história desse que acabou de pedir para Lázaro molhar a sua língua. E vestia-se de púrpura, de linho finíssimo, e vivia de dias de regalada prosperidade, e era resplandecente diante dos seus amigos. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquela cidade e daquele rico, e desejava alimentar-se das migalhas que caía da mesa do homem rico. E o próprio Lázaro comia como se fosse com os cães, que lambiam até mesmo as suas próprias feridas. Aconteceu que aquele mendigo ele morre e foi levado pelos anjos de Deus, conforme Hebreus capítulo 1, verso 14, que diz que os anjos de Deus são os espíritos ministradores mandados para ajudar os que hão de herdar a salvação. Ele é levado para o seio de Abraão. E aquele rico que ignorava aquela pessoa pobre, ele também morreu e foi sepultado. E foi levado ao inferno. E quando ele ergue os olhos, estando já em tormentos, viu de longe Abraão e Lázaro. E aí vem essa história que eu acabei de contar. Que ele pede socorro. Mas Abraão fala, olha, tem a lei, tem os profetas. Moisés pregou. Então, sobre a terra, tem estes que pregam o evangelho. Porque depois que morre, meu amigo, você não consegue mais nada. A Bíblia Sagrada diz que Davi chorou durante 7 dias por uma criança. E a criança morreu. E quando ele levantou do seu propósito para que a criança não morresse, os servos dele falaram, a criança morreu. Ele falou, então prepara minhas vestes, porque eu sou rei de uma nação e eu preciso reinar.
vou dar uma festa e vou à casa do Senhor, quero comer. Ora, meu Senhor, você, quando a criança estava para morrer, você estava em desespero? Agora que a criança morreu, você vai dar uma festa, vai comer? Ora, deixe que os mortos enterrem seus mortos, porque eu não posso ir até ele, nem ele vir até mim. E Davi, aqui ele corta a situação do espiritismo, porque Satanás ele vem travestido de anjo de luz. Às vezes você pensa que Satanás não é inteligente, mas ele conhece seu antepassado, seu avô, sua mãe. E aquele que morreu, que vai no espiritismo, aquele anjo que se transverte de luz, vai falar pelo seu ente querido. Porque ele é mentiroso, é enganador desde o princípio. Então ele engana muitos e as pessoas não querem entender aonde estão os seus enganos. Esse rico ele tinha uma vida boa, mas ele não queria compromisso com Deus. Eu não tenho problema nenhum em você ser rico, de você ter seus milhões, seus bilhões. Eu não tenho problema nenhum com isso. Mas desde que a riqueza não venha te dominar. Que você venha cumprir o livro de Malaquias, você que é rico, na casa do Senhor. Então, esses tempos passados, aonde ambos venham morrer, o rico que não tinha compromisso com Deus, ele foi para o Hades, para o inferno. E o jovem Lázaro, o mendigo, ele foi reconhecido no seio de Abraão como um homem que passou por uma história de aflição e ficava mendigando pão. Então, na história contada, podemos observar que Jesus, ele não fala de purgatório, e muito menos de lugar de almas perdidas, ou de almas que morreram sem Cristo, ou com Cristo. Não, ele não está falando isso. Ele está destacando um lugar, tanto o Hades como o seio de Abraão, para que todos venham aguardar o juízo. Quem morre com Cristo vai para o paraíso, que é o seio de Abraão. E quem morre sem Cristo vai direto para o inferno. Simples assim. Não tem outro jeito. Não existe outro meio. Não existe outro termo. O apóstolo João faz as mesmas afirmações que Jesus Cristo no capítulo 16 do livro de João, aonde ele diz do verso 19 ao verso 31, e também no livro de Apocalipse capítulo 20 verso 13, eu vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. Abriram-se os livros. Olha, existe um livro contando uma história. Abriu-se outro livro, e o livro da vida. Vários livros foram abertos diante de Deus, e os mortos foram julgados pelas suas coisas, por aquilo que eles cometeram, mas que estava descrito naquele livro. Hebreus capítulo 12, verso 1, fala que nós somos observados por multidões de testemunhas. Nós somos anotados, nós somos vigiados todo dia. E segundo as nossas obras, segundo o nosso clamor, segundo aquilo que somos em Deus, nós vamos ser julgados naquele grande dia. E o mar vai ter que dar seus mortos. Todo aquele que morreu lá no mar, o mar vai ter que cuspir esses mortos diante de Deus. E a morte que tragou essas pessoas e o inferno vão ter que dar também esses mortos de volta, para que Deus venha julgar a todas a alma. E vai ser cada um julgado segundo as suas obras. A visão apocalíptica que Deus deu a João está mostrando o fim de todas as coisas. João disse que vê grandes e pequenos diante do juízo de Deus, do Senhor. E ele vai ordenar que todos aqueles que sumiram na água, na terra, Deus vai ordenar que esses mortos sejam devolvidos para juízo. Então vai se cumprir a palavra de Daniel, capítulo 12, verso 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha, o desprezo eterno. Então, nós não vimos aqui purgatório. Quem prega essas coisas no altar está mentindo, porque a palavra de Deus não fala isso. Ou tal lugar
em que as almas estão descansando, aguardando o juízo. Não existe essas coisas. Não tem concordância com a palavra de Deus. A palavra do Altíssimo diz que só existe 2 lugares. E esses 2 lugares ainda não foram habitados. A Nova Jerusalém, que desce do céu, e o lago do fogo e do enxofre, que é o inferno. Apocalipse capítulo 20, versos 14 e 15. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. A morte e o inferno serão lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Tessalonicenses capítulo 4, verso 17, diz assim claramente: depois de nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados junto com ele às nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. A Bíblia fala sobre o encontro que haverá entre aqueles que serviram a Deus e o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré. E assim teremos Ele para sempre como Senhor das nossas vidas. Não há escapatória deste lugar terrível. Enquanto nós estivermos vivendo de qualquer maneira, enquanto nós ficarmos em dúvida se vamos decidir ou não a respeito da nossa vida espiritual, a morte pode te visitar a qualquer hora. Você tem que decidir o que quer, aonde você quer morar, se você quer ir para uma morada eterna ou se você quer ir para longe do próprio Deus, para o inferno, e depois ser lançado no lago de fogo e de enxofre. Então tudo se resume a você estar vivo e decidir o que você quer da sua vida. A vida, em nome de Jesus, em um sentido cronológico, ou até mesmo progressivo, ela é uma decisão constante. Ela é uma decisão que nós temos que ter uma visão, ou luz ou trevas. Como está escrito em Lucas capítulo 12, verso 16. E propôs esta parábola dizendo: a herdade do homem rico, que tinha produzido em abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Aí ele entra com a inteligência humana e fala assim: eu vou construir grandes celeiros, edificar os maiores para recolher os frutos. E ali ele recolheu todas as suas novidades, os seus bens, e colocou em depósitos. E ele disse à própria alma dele: agora eu tenho os depósitos para muitos dias, agora eu tenho a poupança, agora eu tenho a aplicação na bolsa para os dias de hoje, agora eu sou rico, agora eu tenho prédios. Mas está esquecendo que é um pobre miserável em termos espirituais. Então esses pensam que vão descansar, comer, beber, folgar, se alegrar, se prostituir, e vai ficar por isso mesmo. E não vai ser assim. A Bíblia nos afirma claramente que Deus vai pedir conta de tudo isso. Porque Deus falou para este homem, do alto céu, ele deu um grito, porque Deus tem poder da vida e da morte: louco, esta noite eu pedirei a tua alma. E o que tens preparado? O que você tem preparado? Para que em juízo você justifique o seu livramento do Hades. Então Jesus aqui ensina, através dessa parábola, que este homem rico, ele pode ter bem, ele pode ter tempo, preocupação, esforços, riquezas, mas naquela noite o próprio Deus deixaria a morte ter encontro com ele. Então não adiantaria nada a sua riqueza. Tanto que Jesus no versículo de número 20, ele olha e descreve: Deus lhe disse: louco, esta noite pedirei a tua alma. E o que tens? O que tens? Jesus, em Lucas 12,16, deixa claro que o tempo é de escolha enquanto estamos vivos. E não quando partimos para a eternidade, seja no Hades, seja no seio de Abraão. Se analisarmos a palavra em Hebreus capítulo 9, verso 27, como os homens está ordenado a morrer uma vez,
vindo depois do juízo. Então, você vai morrer uma vez só. E depois que você morrer, vai vir juízo. Então, como podemos ver esta passagem de Hebreus, capítulo 9? Ora, ela entra em conformidade com Lucas, capítulo 12. Até que entendemos que a nossa escolha é enquanto estamos vivos. Se queremos ir para o céu ou para o inferno, é uma decisão própria. Por isso que Jesus fala, se com tua boca confessar, com teu coração crer, e se for batizado e permanecer, será salvo. Então, para receber essa sonhada salvação e ir ao encontro do próprio Deus, essas vidas, como está escrito no Lucas 12, e vos digo que todo aquele que me confessar diante dos homens, também confessar o meu filho, filho do homem, eu o confessarei diante dos anjos de Deus. Então, se você confessa Jesus Cristo também vai te defender. Mas quem nega diante dos homens, será negado diante dos anjos, diante de Deus. E no próprio coração do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Esta é a palavra da fé. Palavra tem poder, então você tem que pronunciar Jesus como seu Senhor e Salvador, ser batizado e seguir. Não como religioso, mas já como filho de Deus. Então nós pregamos para você saber que a tua boca tem poder para te jogar no inferno ou diante do próprio Deus. Isso é livre-arbítrio. Você não vai correr dessas coisas. O macumbeiro, o agoreiro, o feiticeiro, o espírita, o descrente, ninguém vai correr dessas coisas. O ateu, ninguém vai correr. Eu acho interessante que os homens na terra, eles declaram tantas coisas, mas quando chegar no dia do juízo, vai falar, mas ninguém me falou isso. Como não falou? O evangelho é pregado a toda criatura. Ninguém morre sem ouvir o evangelho. De alguma forma ouviu. Então o primeiro passo é reconhecer que Cristo é o seu único e suficiente Salvador. Para obter salvação. Para que você venha viver. Para que você venha ser alegre, feliz, guardar e meditar, observar, obedecer as palavras descritas no livro da lei. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e pratica, eu vou assemelhar a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu chuva e correram rios, assopraram-se os ventos, bateram naquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Mateus capítulo 7, verso 24 em diante. Então, amados, aquele que ouve essas palavras e vem a praticar, esse será considerado prudente. Porque ninguém pode adentrar nesta casa sem a permissão do próprio Deus. Os Salmos 119 fala claramente, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ela é luz para os meus olhos e lâmpada para os meus pés. Antes, o homem de Deus, ele tem que ter o prazer na lei do Senhor. E nessa lei ele tem que meditar de dia e de noite, conforme o Salmos 1. Para ser chamado de bem-aventurado. Então você tem que examinar essas escrituras com cuidado. Enxergar na escritura de Deus a vida eterna. Enxergar que você tem que ser frutífero. Porque a vara em Deus que não der fruto, ele vai cortar. E a vara em Deus que der fruto, ele vai podar para que dê mais fruto, conforme João capítulo 15. Então você tem que viver a palavra. Viver o próprio Espírito Santo em você. Porque quando você se alimenta da palavra, a Bíblia fala que fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Tanto João, no capítulo 1, versículo 1, quanto os Salmos 1, ele está falando desses princípios. João capítulo 1 fala, no princípio era o verbo. Ora, no princípio ele era só falado, ele era só uma palavra. Mas o verbo, ele era o Cordeiro de Deus, estava sentado à destra do Todo-Poderoso. E eis que tive que se desfazer de mim mesmo. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele é a imagem e semelhança do próprio Deus. Jesus de Nazaré falou várias vezes apontando para ele mesmo. Quem vê a mim, vê o Pai. Então, se lermos esses versículos subsequentemente, entenderemos que o verbo que o apóstolo João está falando é referência ao próprio Cristo.
Porque ele já era falado antes mesmo da fundação do mundo. Eis que se desfiz de mim mesmo. Como um cordeiro mudo, fui enviado ao matadouro. Jesus é a verdade revelada. Por isso que ele fala, sou o caminho, sou a verdade, sou a vida. Então, meus amados, entenda essas coisas. Porque ao entender essas coisas, você vai ficar eternamente grato ao Senhor. Vai agradecer a Deus os seus feitos. Vai agradecer a Deus pela sua salvação. Porque não é vós que escolhesse a Cristo. Porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Então quem escolhe é o próprio Deus. E eis que te escolhi antes do ventre da tua mãe, conforme Efésios capítulo 1. Eu te abençoei com toda sorte de bênção. Então se você é abençoado com toda sorte de bênção, tem alguém roubando a tua bênção. Entenda o porquê que salvação, ela passa por aquele sentido que se você não tem salvação, você tem inferno na sua vida. Então Deus é maravilhoso. Ele é magnânimo. E Ele está nos proporcionando hoje e compartilhando em nosso meio e com os amados ouvintes. Principalmente eu falo isso para os oficiais da casa do Senhor, porque eu sou responsável em apresentar uma igreja. Então eu vou apresentar esta igreja de forma certa diante de Deus e não de forma errada ou emotiva, porque ninguém vai escapar desse lugar terrível do inferno. Então, se eu sou o bom pastor, eu tenho que fazer as minhas ovelhas, aqueles que eu estou sendo liderança, conforme Marcos capítulo 16, Mateus capítulo 10, onde a autoridade me foi dada em Cristo para conduzir um rebanho, conforme Ezequiel capítulo 34, que é o maior fundamento do pastoreado da Bíblia Sagrada. Eu tenho que conduzir essas ovelhas de uma forma reta, de uma forma que elas venham entender que quem ministra elas é o bom pastor. Então não basta nós conhecermos a Cristo ou obedecer a sua palavra, porque eis que vem cedo o Senhor Jesus, e bem-aventurado é aquele que guarda. Eu não tenho que reconhecer ou obedecer, eu tenho que guardar ela, plantar ela no meu coração para não pecar contra Deus. Mas eu também não tenho que ser assustado no mundo espiritual e querer viver como um beato. Não é isso que Deus está falando. O que Deus está falando é que você tem que ser reto de coração. Então nós temos que entender que Jesus Cristo é o nosso Deus. Jesus Cristo é o Filho do Altíssimo. E ninguém vai ao Pai senão por Cristo. Graça e paz. Que Deus os abençoe. Que Deus os guarde. E que esta palavra venha enriquecer, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o seu chamado em Cristo Jesus. E que faça cumprir Mateus capítulo 20 na tua vida. Porque o Senhor da vinha chama os seus trabalhadores. Desde de manhã até a tarde. Deus te chama. Não vacile, porque disso depende a tua vida espiritual. Disso depende se tu vai para o inferno ou se vai para o próprio Deus. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe e te guarde. E que te Deus Alaman Recalavaça te dê a paz.